Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai explorar um tema, como posso dizer, Yeah. fascinante Yeah. e essencial para a gente ter sucesso em qualquer coisa na vida, o Ah, poder da atenção. sim. Como ela, molda a nossa realidade É. e como a gente pode aumentá-la. Boa. Para nos guiar nessa jornada, Yeah. a gente tem um livro incrível. A gente tem. Legal. Foco, do Daniel Goleman. O Goleman é fantástico. Hum. Incrível como algo tão básico, a atenção pode ser Yeah. subestimado, né? Yeah. A ciência tem mostrado cada vez mais o quanto ela é importante em tudo. Desde o trabalho até os nossos relacionamentos. Não é mesmo? E o Goleman, ele, faz a gente mergulhar na mente humana para desvendar os mistérios da atenção. É. E logo no comecinho do livro, ele já um exemplo que me deixa de queixo caído, Que exemplo. uma história da Guerra Fria, Certo. lá no Pentágono. Sabe, né? Estados Unidos, União Soviética, corrida armamentista. Eles encomendaram uma pesquisa para entender como a falta de sono afetava os soldados. Nossa, imagina a pressão, né? Exaustão, tensão. E sabe o que eles descobriram? Não. Que mesmo sem dormir por dias, os soldados, conseguiam continuar focados. Caramba. Se a motivação fosse alta. Nossa, que incrível. A força de vontade e o propósito, eles impulsionam a nossa atenção. Verdade. E aí a gente pensa, quais são as nossas maiores motivações? Ah. O que faz a gente acordar todo dia com foco e energia? Uhum. O que move a gente, né? A motivação nos conecta com o que realmente importa. Exato. E aí a gente pensa, falando em atenção, que é o que ela faz. Ela serve só pra gente não dormir daquela reunião chata. Ah, não. A atenção é muito mais que isso. É a base de tudo. A gente usa pra entender o mundo, guardar coisa na memória, aprender coisas novas, perceber as nossas emoções e as dos outros. A chave pra ter, relações mais profundas e significativas. Então, a atenção é um superpoder que a gente precisa dominar. Exatamente. E o Goleman vai além, sabe? Ele fala do foco externo. Foco externo. É como se a gente ampliasse a nossa atenção para enxergar os sistemas que nos cercam, tipo as empresas, economia, o planeta. Nossa, parece até a Matrix. Tudo conectado. É uma ótima analogia. E para navegar nesse mundão, a gente precisa de um foco externo afiado. E como a gente faz isso? Lembra do Mestre Yoda? O seu foco é a sua realidade. O que você escolhe focar define o que você vive. Sensacional. Yeah. E falando em realidade, o Goleman fala do momento humano ameaçado. O que ele quis dizer com isso? É sobre a distração que está em todo lugar, principalmente por causa da tecnologia. Notificações, e-mails. Isso! A gente está sempre conectado, mas raramente presente. Verdade. Me lembrei daquela cena clássica. Mãe no restaurante, vidrada no celular, enquanto a filha tenta chamar a atenção dela. É triste, né? E o Goldman conta que um amigo dele visitou os primos e só via as cabeças das crianças grudadas nas telas. A gente está perdendo a capacidade de ter contato real com as pessoas. É mesmo? Isso é sério, ainda mais para crianças. Por quê? A interação social é essencial para o desenvolvimento do cérebro. É assim que a gente aprende a lidar com as emoções dos outros, a decifrar a linguagem corporal, sinais não verbais. Sem isso, viramos robôs, sem empatia, sem conexão. É como se a gente estivesse perdendo a arte da conversa, de trocar ideias e sentimentos de verdade. Mas e aí? Em meio a essa batalha entre foco e distração, como a gente fortalece a nossa atenção? Boa pergunta. O Goleman apresenta a gente aos sistemas ascendente e descendente da atenção. Ascendente e descendente. Que nomes complicados. É simples. Imagina o ascendente como nosso piloto automático. Aquele que age sem a gente precisar pensar muito. Tipo quando a gente dirige no trânsito enquanto a mente viaja. Exatamente. Ou quando a gente faz coisas do dia a dia sem prestar atenção. Entendi. Mas e o descendente? É o lado consciente. Aquele que escolhe onde focar, que direciona a atenção de propósito. Tipo quando a gente lê um livro e ignora o barulho da rua. Isso. Ou quando a gente está numa reunião importante e se esforça para prestar atenção na conversa, mesmo com a mente querendo devagar. Faz sentido. É como se a gente tivesse dois lados da atenção. O automático e o que a gente controla. Exatamente. E os dois são importantes. O ascendente ajuda a gente a fazer as coisas sem se cansar e o descendente dá o poder de escolher no que focar. E como a gente equilibra isso? Aí entra a autoconsciência. Alô, consciência. Saber quais são os nossos padrões de atenção, o que tira o nosso foco. E quando a mente tende a devagar, o Goleman conta a história de um cara que quase morreu num acidente de carro. Nossa! E essa experiência mudou ele completamente.
Ele passou a se conhecer melhor, a entender as suas ações e pensamentos. Uau. E essa autoconsciência é o primeiro passo para controlar a nossa atenção. Afinal, só podemos mudar o que a gente conhece em nós mesmos. Verdade. É como se a autoconsciência fosse um farol que ilumina os nossos padrões, as nossas forças e fraquezas. É isso aí. E com essa luz a gente pode trilhar um caminho de transformação, de domínio da nossa atenção. E esse caminho nos leva à empatia. Empatia? Sim, a capacidade de se conectar com o outro de verdade. A gente precisa estar presente, atento, livre das distrações. Só assim a gente consegue ver além da superfície. E para falar sobre isso, o Goleman conta a história da Katrina. Sim. Uma pessoa super sensível que captava todas as emoções ao redor. Um radar de sentimentos. Mas para ela, essa sensibilidade era um peso. Ela Isso via tudo. Alegrias, tristezas, angústias. Era como viver num turbilhão de emoções. Nossa, mas o Goleman também mostra o lado bom da empatia, né? Sim, claro. Saber quando alguém precisa de ajuda, evitar brigas, construir conexões. Exato. E como a gente desenvolve essa habilidade de ler os outros, de se conectar com as emoções. Ele fala da Jessamy Cassell, uma pesquisadora que estudou a linguagem corporal por anos. Sério? Gestos, expressões faciais. Caramba. Ela treinou a própria empatia observando as pessoas por horas a fio. Nossa. Então, para sermos mais empáticos, a gente precisa prestar atenção não só nas palavras, mas também em como elas são ditas nos gestos, a linguagem corporal. Exatamente. É como quando a gente sente que algo está errado, mesmo que a pessoa diga que está tudo bem. A intuição, a sensibilidade, tudo isso faz parte da empatia. É verdade. E você, como anda a sua leitura dos sinais não verbais, você se considera uma pessoa empática? Boa pergunta. É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Aprender a prestar atenção na nossa atenção, cultivar autoconsciência e empatia. É um processo, né, de aprendizado e desenvolvimento. Total. E por falar em processo, no próximo bloco a gente vai mergulhar no mundo dos sistemas complexos. Que legal. E entender como a nossa atenção pode ajudar a gente a navegar nesse mar de informações. A gente volta já. Até já. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na atenção. A gente viu como ela impacta nossas vidas, como a tecnologia pode distrair a gente e como a gente pode ter mais foco com autoconsciência e empatia. Isso. Atenção é tipo um músculo que a gente treina. Boa! E agora a gente vai mais fundo, mergulhando nos sistemas complexos. Prepara a mente para entender como tudo está conectado. Isso, como pequenas ações geram grandes impactos. E a atenção é a chave para navegar nesse labirinto. Parece complicado. Mas não é. O Goleman conta a história do Dr. Larry Brilliant para explicar isso. Dr. Larry Brilliant. Que nome diferente. Quem é ele? Ele era médico e trabalhava na Índia para erradicar a varíola, uma doença terrível. Nossa. E aí, durante uma viagem, ele ficou preso no Himalaia por causa de um acidente. Eita! No Himalaia? É? Longe de tudo. Imagina. Mas sabe o que ele fez? O quê? Começou a ler sobre moedas indianas antigas. Moedas? E a colecionar. Interessante. E essa curiosidade, que parecia aleatória, levou ele a uma descoberta incrível. Sério. Ele percebeu que as moedas contavam uma história. Uma história. Elas mostravam as antigas rotas de comércio, as conexões entre culturas e épocas diferentes. Caramba. Ele desvendou um mapa do passado. Através das moedas. Que legal. Essa experiência fez ele amar desvendar padrões e conexões. E ele se sistemizou em sistemas complexos. Virou tipo um detetive de sistemas. Exatamente. Ele conseguia enxergar as relações ocultas entre as coisas e prever o que ia acontecer. E como ele usou esse conhecimento? Ele se dedicou a combater ameaças globais, tipo pandemias, falta de água, guerras. Ele entendeu que tudo está interligado, que as nossas ações impactam o sistema inteiro. É atenção. É a chave para identificar os problemas e agir antes que seja tarde. Ele pensava no futuro. E a gente como pode usar essa ideia no dia a dia? A gente não combate pandemias. Mas a gente pode usar essa lente para entender o mundo ao nosso redor. Nossas relações, os problemas do mundo. Exatamente. Em vez de só reclamar, a gente pode tentar entender as causas e as consequências. Tipo, em vez de reclamar do trânsito. Isso. A gente pode pensar nos motivos do congestionamento, nos impactos na vida das pessoas e nas soluções para melhorar. Buscar soluções que ajudem todo mundo. É isso aí. A gente amplia a visão, pensa no bem-estar de todos. Mas e como a gente não se perde nesse monte de informação? O mundo é tão complexo. A tecnologia pode ajudar. O Goleman fala do Google Flu Trends. Google Flu Trends? O que é isso? É um projeto que usa as buscas do Google para prever epidemias de gripe. Como assim?
Quando as pessoas começam a pesquisar sobre sintomas de gripe, o Google vê que tem mais gente buscando sobre isso. Entendi. E aí, eles conseguem prever se vai ter uma epidemia. O Google prevê o futuro da gripe. É tipo isso. E essa informação ajuda as autoridades a se prepararem. E evitar que a gripe se espalhe. Isso. É a tecnologia ajudando a cuidar da saúde. Legal. Mas e nas empresas? Como essa visão de sistemas funciona? Imagina uma empresa que não pensa só em lucro, mas também se preocupa com o impacto social e ambiental. Uma empresa que cuida do meio ambiente, dos funcionários. Isso. E da comunidade onde ela atua. Seria ótimo. E Goleman mostra que isso não é só bondade, é estratégico. Estratégico? As pessoas querem comprar de empresas que têm valores parecidos com os delas. Faz sentido. A sustentabilidade garante a longevidade do negócio. É pensar no futuro. Exatamente. É ver o impacto das ações no sistema como um todo. E isso é importante para líderes que querem um mundo melhor. Com certeza. A liderança consciente é fundamental para a gente navegar nesse mundo complexo e encontrar soluções inovadoras. No próximo bloco, a gente vai falar sobre isso. Como a atenção, a empatia e essa visão de sistemas podem transformar a forma como as empresas são lideradas. Que legal. Mal posso esperar. De volta ao nosso mergulho. A gente viu como a atenção muda tudo, como a gente pode ter mais foco e como ela ajuda a gente a entender esses sistemas, né, complexos. Tudo conectado. E agora vamos focar na liderança. Liderar é influenciar, inspirar. E as pessoas. É isso aí. E para isso, a atenção é fundamental. Total. E por falar em liderança, o Goleman já começa com um alerta. Que alerta? A morte por PowerPoint. Essa é clássica. Apresentações longas, chatas. Cheias de slides. Um monte de informação que ninguém aguenta. É atenção indo pro ralo. E o Goleman lembra. No mundo corporativo, tempo é ouro. Foco é poder. Verdade. E como a gente escapa dessa armadilha? O Goleman fala do Steve Ballmer, da Microsoft. Ele baniu o PowerPoint das reuniões. Sério? Ele queria que as pessoas fossem direto ao ponto, conversassem, trocassem ideias. Radical. Mas faz a gente pensar, será que a gente precisa mesmo de tanto slide? Boa pergunta. Comunicação clara, objetiva, focada. Esse é o esquema. Menos é mais. Exato. Mas e a liderança em geral? Como o foco entra nisso? Liderança é inspirar, motivar, direcionar. E para fazer isso bem, o líder precisa saber onde ele quer chegar. Tem uma visão, né? E essa clareza se reflete em tudo. Na comunicação, nas decisões, em como ele delega as tarefas. Entendi. E como ele motiva a equipe. Então, o foco do líder guia a atenção da equipe. Isso mesmo. As pessoas seguem o exemplo do líder. Se o líder está perdido, a equipe também fica. Mas se o líder tem foco, determinação, propósito... A equipe se inspira. Exatamente. O foco do líder é como um imã. Que atrai a atenção da equipe. Pro que realmente importa. Legal. Mas como líder, aprende a ter esse foco. Autoconhecimento. O líder precisa se conhecer, saber seus pontos fortes, seus limites e o que tira ele do foco. É como se ele fizesse uma análise de si mesmo. É isso aí. Para entender como a mente dele funciona. Como a atenção dele se comporta. E aí ele pode usar isso a seu favor. Exatamente. Criar estratégias para se manter presente, atento, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E a empatia, qual o papel dela na liderança? Essencial. É a chave para conectar com a equipe de verdade. Entender as pessoas. Isso. Saber o que elas precisam, o que as motiva, quais são os desafios delas. Um líder o que se importa com a equipe. Um líder empático cria um ambiente de confiança, de respeito. Onde as pessoas podem ser elas mesmas. É isso aí. E contribui com o seu melhor. Tipo um líder coach. Que ajuda a equipe a crescer. Exatamente. Ele se conecta com as emoções, reconhece o valor de cada um. Pelo humor das vitórias. E dá apoio nos momentos difíceis. Mas sem perder de vista a visão estratégica, os objetivos de longo prazo. É um desafio e tanto. Mas o mundo corporativo está mudando. As empresas querem líderes mais humanos, mais conscientes. Que se importam com as pessoas. E com o planeta. Com certeza. E o Goleman mostra que essa mudança é essencial para a gente construir um futuro melhor. Um futuro sustentável, justo, próspero para todos. E a liderança consciente é o caminho. É isso aí. A liderança consciente não é só sobre lucro. É sobre o impacto positivo que a gente deixa no mundo. E para a gente pensar, o Goleman deixa uma pergunta no ar. Será que a inteligência artificial vai conseguir ter uma atenção consciente? Nossa, que pergunta. É muita coisa para refletir. E você que está aí com a gente, como você tem cuidado da sua atenção, use esse superpoder para ter uma vida mais plena, mais focada, mais conectada com o que realmente importa. Valeu, pessoal. A gente se conta no próximo mergulho aqui no The Deep Dive.